Parasita foi o grande vencedor do Oscar de 2020, surpreendendo até aqueles críticos super especialistas nesse tema. Nunca antes na história um filme de língua não inglesa havia ganhado o Oscar de melhor filme, que é a categoria mais importante da noite. Parasita foi muito importante para mostrar para os estadunidenses que existem muitos filmes excelentes que não estão em Hollywood. E foi uma noite ali muito histórica. O próprio diretor, o Bong Joon-ho, falou que quando as pessoas vencerem a barreira das legendas, vão se deparar com excelentes filmes. Enfim, o cara fez um discurso ali muito incrível também, e foi realmente uma noite muito histórica. E caso você não tenha visto ainda o Parasita, ele é um filme sul-coreano que conta a história de duas famílias completamente diferentes. A gente tem uma família extremamente rica e cheia de privilégios e uma outra família extremamente pobre que vive ali na base da miséria. E aí no meio do caminho essas duas famílias se encontram e a gente vai vendo essas diferenças de classes. O filme fala muito sobre divisão de classes, sobre capitalismo, sobre rico e pobre, sobre o que é ser parasita em uma sociedade, e tudo isso contado de uma forma extremamente inteligente. Ou seja, gente, o filme é um filmaço, é realmente uma obra-prima. O filme está disponível lá no Telecine e agora eu vou contar aqui 10 detalhes que você não percebeu assistindo o Parasita, que é um filme extremamente pensado desde o começo, cada frame, cada cena, o Bong Joon-ho ele pensou ali e tem muitos detalhes que a gente não percebeu e esse vídeo é para isso. E aí ele pode conter alguns spoilers para você que realmente não quer saber absolutamente nada sobre o filme. Talvez você receba alguns spoilers, mas não são spoilers tão grandes assim, eu acho que não vai estragar tanto a sua experiência, mas enfim, já tô avisando aqui. Então vamos lá, 10 detalhes que você não percebeu de Parasita. O primeiro deles é que o diretor, o Bong Joon-ho, e o seu diretor de fotografia, eles enquadraram algumas cenas para que houvesse uma linha clara separando os ricos dos pobres. Como, por exemplo, a linha formada onde as janelas se encontram e separa a senhorita Park da governanta Moon Gwang. Inclusive, gente, eu vou aqui falar os nomes dos personagens e dos atores e talvez eu pronuncie de uma forma errada, porque justamente eu não falo a língua deles, mas se eu estiver falando errado, por favor, me corrijam aqui nos comentários. Então é muito interessante como o Bong Joon-ho, ele pensou em tudo, né? Até mesmo em como ele vai contar essa história a partir da fotografia. E a fotografia fala muito nesse filme, se você reparar mesmo os detalhes, tem várias cenas em que estão divididos os ricos dos pobres através de uma pequena linha ali e que muito provavelmente você nem deve ter reparado ainda. Outro detalhe que talvez você não tenha percebido é que depois que a governanta Moon Gwang é demitida, o Sr. Park revela que o seu único defeito era comer por dois. E mal a gente sabia é que na verdade ela não comia por dois, e sim ela pegava boa parte da comida dela para levar para o seu marido escondido lá no porão. Ou seja, são pequenos detalhes no diálogo que a gente vai ligando e vai vendo que tudo faz sentido. O terceiro detalhe que você não percebeu é que o arquiteto da casa, né, dos ricos, ele se chama Nam Gun-won. E o curioso é que no filme O Expresso do Amanhã, que é um filme mais antigo do Bong Joon-ho, Nam Gun-won é também o nome do especialista que projetou os recursos de segurança do trem. Ou seja, é um pequeno easter egg ali ligando dois filmes do Bong Joon-ho. Muitos diretores fazem isso, pegam elementos dos seus outros filmes e colocam, né, em seus novos filmes. Um detalhe bastante curioso é com a família Kim, que é a família dos pobres. Tem uma cena que estão todos reunidos bebendo uma cerveja chamada Phi Light. Essa cerveja lá na Coreia é considerada uma cerveja barata, uma cerveja ali de pobre mesmo. E aí depois que o Ki-woo e a Kim Jung, que são os filhos, vão trabalhar para a família rica, eles mudam a marca da cerveja. Eles começam a beber uma cerveja chamada Sapporo, que é uma espécie de cerveja premium ali da Coreia, que é bem cara e que, enfim, se eles não tivessem arrumado emprego, eles não estariam bebendo aquela cerveja. É outro detalhe ali muito mínimo que você muito provavelmente nem prestou atenção, mas que está lá e que a gente pode reparar. Olha só que doideira. Outro fato curioso também é que a Ki Jung, que é a filha dos pobres, enquanto ela está comendo um salgadinho lá na casa dos ricos, ela segura na mão esquerda. E aí depois, quando a campainha toca, de repente ela aparece com o salgadinho na mão direita. E a gente pode interpretar isso como um erro de continuidade, né? E aí vocês pensam, nossa, um filme
tão bem pensado, com tudo ali milimetricamente pensado, como que o diretor deixou passar aí um erro de continuidade? Tudo bem que não é um erro tão grande, mas, enfim, como é um filme tão genial, não era para isso acontecer. Só que aí o próprio diretor, o Bong Joon-ho, ele falou que esse erro de continuidade foi de propósito. Ele deixou lá para que as pessoas que assistissem pudessem reparar nesse erro, então ele deixou de propósito. É o único erro de continuidade do filme. O sexto fato curioso, gente, esse é de explodir a cabeça. O quadro pintado pelo Da Song, né, o filho dos ricos, que é até uma cena super engraçada, que o menino fala que parece uma arte abstrata e na verdade é um autorretrato. Se você reparar bem naquele quadro, você vai notar que não é um autorretrato, e sim é a aparência do Jeon-si, que é o marido da governanta que está no porão. O garotinho acabou vendo ele, né? Ele teve até pesadelos, teve que fazer terapia e tudo mais. E aí ele acabou pintando esse quadro que a mãe interpretou como um autorretrato, mas na verdade ele estava pintando o cara escondido no porão. Olha que doideira. Outro fato curioso é que o diretor ele colocou elementos ali da sua vida pessoal no filme. E a gente descobre isso quando o Ki-woo mostra que ele é estudante da Universidade Yonsei, que por acaso é onde o Bong Joon-ho acabou estudando sociologia. Inclusive esse filme é bastante pessoal para o diretor porque algumas coisas foram inspiradas na sua própria vida. Enquanto ele estudava sociologia, os pais dele não tinham muita grana, ele não tinha muito dinheiro, e aí ele teve que trabalhar como professor em uma família rica, né, para ensinar um garotinho, e ele acabou convivendo muito com essa família rica e chegava até a espionar, né, o dia a dia deles ali, ver como que eles se comportavam e tudo mais. Então muitas coisas ele acabou tirando dessa experiência que ele teve para colocar no filme Parasita. Isso eu achei isso incrível. Inclusive algumas cenas que aconteceram ali no filme aconteceram na vida do diretor. O oitavo fato sobre Parasita é sobre os efeitos especiais, sobre a pós-produção. Caso você não saiba, boa parte ali da vizinhança das duas casas foram feitas digitalmente. Na casa dos pobres, né, toda aquela comunidade ali é tela verde. Eles fizeram na pós-produção, eu achei isso muito bem feito. E na casa dos Park, o primeiro andar e o quintal da casa foram montados em um terreno baldio. E uma tela verde foi colocada na parte de cima da casa para que eles pudessem acrescentar um segundo andar. Ou seja, aquela casa ali tão luxuosa, na verdade é somente a parte de baixo da casa. E aí cada cômodo da casa foi montado separadamente no estúdio. É muito louco, né, quando a gente vê em como o cinema engana a gente, porque realmente todo mundo acha que aquela casa ali existe e ela foi gravada toda dentro da casa, quando na verdade não, foi gravada muito separadamente. O penúltimo fato que você não percebeu em Parasita, esse também é de bugar a cabeça. Tem uma cena em que se passa no quarto do Da Song, né, que é o caçula ali da família Kim. E você consegue ver dois cocares que o Ki Taek e o Dong-wook, que são os pais, acabam usando na festa de aniversário do filho. E se você assistiu o final de Parasita, você sabe muito bem como esse final é bastante trágico, e aí esse elemento já estava muito antes em cena, sem a gente perceber. Enfim, eu achei genial, né, eles deixarem ali colocado no cenário, para justamente, depois que a gente assistir mais de uma vez, a gente perceber isso. E o penúltimo fato curioso que você provavelmente não percebeu em Parasita é como eu falei, o filme ele é pensado do começo ao fim, e não seria diferente da primeira cena com a cena final. No começo do filme tem um close da janela descendo, e aí começam a apresentar os personagens. E no final do filme também é o mesmo close da mesma janela, com os personagens, na verdade somente um personagem, completamente diferente do que era do começo. Eu achei isso genial, gente, sério. Esse filme é muito genial, não é à toa que ele foi muito aclamado em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos. É um filme que vai realmente ficar na história do cinema, é um filme muito maravilhoso. Espero que haja outros filmes assim, porque realmente é uma obra-prima. E é isso, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, dessas curiosidades. Eu quero saber se vocês já assistiram Parasita, se você não assistiu ainda e tá aqui, não se importou com os spoilers, vamos conversar nos comentários, fala o que você acha de tudo isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que vai me ajudar bastante. Também compartilha pra geral aí que gosta desse conteúdo. Até a próxima, tchau!